Uma das primeiras dúvidas de quem está planejando uma viagem para Buenos Aires é escolher aonde ficar. Recoleta, Palermo, Centro, San Telmo, Puerto Madeiro. Qual deles é o melhor? A verdade é que essa pergunta não tem uma resposta única. Não existe o melhor bairro de Buenos Aires. Existe o bairro que faz mais sentido para o seu estilo de viagem. Cada região tem características completamente diferentes. Algumas são mais históricas, outras mais modernas. Algumas funcionam muito bem para quem gosta de caminhar, enquanto outras podem ser mais interessantes para quem procura gastronomia, vida noturna ou uma hospedagem mais confortável. Hoje em dia, é muito fácil encontrar informações sobre Buenos Aires. O difícil é entender quais delas realmente vão fazer diferença na sua viagem. Por isso, nesse vídeo, eu vou apresentar os principais bairros turísticos da cidade, mostrar algumas das atrações mais conhecidas de cada um e explicar para quem eu indicaria aquela região como hospedagem. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Elo, do Segue Toda a Vida Reto, sou agente de viagens e criadora de conteúdo. E aqui no canal eu compartilho dicas práticas para ajudar você a planejar suas viagens com mais tranquilidade, economizando tempo e evitando os erros mais comuns. E fica aqui até o final porque eu preparei um presente para você. Eu reuni uma lista com alguns dos meus tours guiados gratuitos favoritos em Buenos Aires. Sempre que eu viajo, eu gosto de fazer pelo menos um tour guiado logo no começo da viagem, porque entender a história, a arquitetura e a cultura do lugar muda completamente a forma como a gente enxerga uma cidade. E para começar, vamos falar justamente de uma das regiões que eu considero mais completas para quem está indo para Buenos Aires pela primeira vez, que é a Recoleta. A Recoleta é uma região elegante, muito arborizada, cheia de construções em estilo europeu, cafés, restaurantes e museus. É aquele tipo de bairro em que vale a pena caminhar sem muita pressa e observar os detalhes pelo caminho. Entre as principais atrações estão o Cemitério da Recoleta, onde está o túmulo da Eva Peron, a Floralis Genérica, aquela famosa escultura metálica que abre e fecha suas pétalas ao longo do dia, e o Museu Nacional de Belas Artes. Além disso, você ainda encontra o Centro Cultural da Recoleta e vários cafés ótimos para fazer uma pausa durante o passeio. Na minha opinião, é uma das regiões mais completas para quem visita Buenos Aires pela primeira vez. Ela tem uma boa localização, oferece diversas opções de hospedagem e facilita bastante os deslocamentos para outras partes da cidade. A única tensão é com a localização exata do hotel, porque a Recoleta é uma região grande, então não basta olhar apenas o nome do bairro, vale conferir a rua, a proximidade do transporte e o que existe ao redor. Agora, se a Recoleta é conhecida pela elegância e pela arquitetura, Palermo chama atenção principalmente pela quantidade de opções de lazer, gastronomia e áreas verdes. Palermo talvez seja o bairro mais famoso de Buenos Aires, mas também é um dos que mais geram confusão. Isso porque ele é enorme. Quando alguém diz que ficou hospedado em Palermo, ainda falta entender exatamente em qual parte. Entre as atrações mais conhecidas estão o Jardim Japonês, os Bosques do Palermo, com o famoso Rosedal, e o Malba, um dos museus de arte latino-americana mais importantes do continente. Mas Palermo vai muito além dessas atrações. É um bairro cheio de cafés, restaurantes, bares, lojas e ruas gostosas para caminhar, principalmente nas regiões de Palermo Sorro e Palermo Hollywood. Se você gosta de sair para jantar, descobrir cafeterias, fazer compras e caminhar sem muita pressa, provavelmente vai gostar bastante daqui. Para esse perfil de viagem, eu acho que Palermo faz muito sentido como base. Por outro lado, se o seu objetivo for estar perto das atrações mais clássicas e históricas de Buenos Aires, talvez faça mais sentido olhar para uma outra região completamente diferente, que é o centro. É no centro que estão alguns dos maiores símbolos da cidade: o Obelisco, a Praça de Maio, a Casa Rosada, a Catedral Metropolitana e o Teatro Colón. Além disso, você encontra a Avenida Corrientes, conhecida pelos teatros, pelas livrarias e pelas tradicionais pizzarias portenhas. É uma região extremamente prática para quem pretende utilizar bastante o transporte público e quer conhecer boa parte das atrações históricas. Também costuma oferecer opções de hospedagem para diferentes orçamentos. Mas existe um detalhe importante: o centro muda bastante de uma rua para outra. Durante o dia é uma região muito movimentada. À noite, alguns trechos podem ficar bem mais vazios. Por isso, antes de reservar um hotel, eu analisaria com bastante atenção a localização exata e as avaliações mais recentes de outros hóspedes. Saindo do centro e seguindo em direção a Buenos Aires ainda mais histórica e tradicional, chegamos a San Telmo. San Telmo é um dos bairros mais antigos da cidade e tem uma personalidade muito própria. Lá você encontra ruas de paralelepípedo,
casarões antigos, antiquários, cafés, artistas de rua e muito tango. Entre as principais atrações estão o Mercado de San Telmo, a Praça do Rego, onde acontece a tradicional feira aos domingos, e o Passeio de la Historieta, onde você encontra a famosa Mafalda e outros personagens clássicos dos quadrinhos argentinos. É um bairro excelente para caminhar com calma e observar a arquitetura. E aqui eu aproveito para reforçar uma dica que sempre dou. Sempre que possível, faça um tour guiado. Quando você entende a história do lugar, tudo muda. Se deixa de simplesmente passar pelos pontos turísticos e começa a entender por que aquela região é importante, como ela surgiu e quais acontecimentos ajudaram a formar a cidade que existe hoje. Na minha opinião, isso transforma completamente a experiência da viagem. Agora, se Santelmo mostra uma Buenos Aires antiga e tradicional, Puerto Madero oferece completamente o contrário. Puerto Madero é um lado muito mais moderno da cidade. Enquanto boa parte de Buenos Aires preserva construções históricas, aqui você encontra prédios contemporâneos, hotéis sofisticados, restaurantes e uma orla muito agradável para caminhar. Entre as principais atrações estão a Puente de la Mujer, a Fragata Presidente Sarmiento e a Reserva Ecológica Costaneira Sur. É uma região muito bonita, principalmente no fim da tarde, quando dá para caminhar pela orla e aproveitar os restaurantes da região, mas também costuma ser uma das áreas mais caras da cidade. Na minha opinião, Puerto Madero faz mais sentido para quem procura uma hospedagem mais confortável, quer investir um pouco mais no hotel ou simplesmente prefere uma região mais tranquila e moderna. E depois de passar por uma das regiões mais novas da cidade, chegamos a um dos bairros mais conhecidos e fotografados de Buenos Aires, que é La Boca. Esse talvez seja o bairro que mais divide opiniões. Muita gente vê fotos do Caminito e coloca a região como prioridade absoluta no roteiro. Eu, particularmente, não acho que o Caminito sozinho justifique a visita. É uma área pequena e bastante voltada para o turismo, além de ser mais distante dos pontos principais da cidade. Agora, quando você conhece a história do bairro, a experiência muda completamente. Entender a imigração italiana, a relação com o porto, o surgimento das casas coloridas e a influência do futebol e do tango faz aquele cenário ganhar muito mais sentido. É justamente por isso que eu gosto tanto de tour guiado. Ele ajuda você a enxergar muito mais do que apenas um ponto turístico ou um lugar bonito para tirar fotos. Então, se você quer incluir La Boca no roteiro, eu sugiro fazer a visita por meio de um tour guiado. Quanto à hospedagem, eu não escolheria e não recomendo La Boca como base da viagem. Prefiro conhecer a região durante o dia e depois voltar para outro bairro. Depois de conhecer essas regiões, fica muito mais fácil perceber por que não existe uma resposta única para a pergunta de qual é o melhor bairro de Buenos Aires. A resposta depende muito do que você espera da viagem. Se fosse minha primeira vez na cidade, eu provavelmente escolheria Recoleta, pela localização e pelo equilíbrio entre atrações, restaurantes e facilidade de deslocamento. Agora, se a prioridade fosse gastronomia, cafés, bares e compras, eu escolheria Palermo. Se quisesse praticidade para conhecer os principais pontos turísticos e utilizar bastante o transporte público, analisaria boas opções no centro. Santelmo entraria no roteiro de quem gosta de história, arquitetura e de uma Buenos Aires mais tradicional. Puerto Madero faz mais sentido para quem procura conforto e hotéis mais sofisticados. E, como eu prometi no começo do vídeo, eu preparei um presente para você. Eu reuni uma lista com alguns dos tour guiados gratuitos mais bem avaliados em Buenos Aires. Para baixar essa lista, é só acessar o primeiro link que está aqui na descrição. E se você quiser um planejamento completo da viagem, eu também preparei um guia de Buenos Aires com sugestões de hospedagem, roteiros, mapas interativos, restaurantes e todas as informações que considero essenciais para organizar a viagem com muita mais tranquilidade. O link também está aqui na descrição. Agora eu quero saber, qual desses bairros mais combina com seu estilo de viagem? Me conta aqui nos comentários. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo!